Olá pessoal, eu sou a professora Laís e hoje nós vamos ver a aula sobre multiplicação de frações. Então nós temos aqui dois exemplos de conta de multiplicação com frações. Como é que a gente resolve isso? Então basta multiplicar numerador pelo numerador e denominador por denominador. Então, de uma maneira bem simples, a gente vai multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador e denominador pelo denominador. Uma conta de vezes, uma multiplicação normal. Então, vai lá, 4 vezes 15, 60. E 9 vezes 7, 63. Não pode esquecer nunca que quando a gente tem um resultado, uma fração, nós sempre temos que tentar fazer a simplificação. Lembrando que para simplificar, basta eu dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. No caso aqui, eu posso dividir por 3. Então, eu vou dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, no caso 3. 60 dividido por 3, 20. E 63 dividido por 3, 21. Já chegamos aqui na forma irredutível da fração, ou seja, quando ela não dá mais para reduzir, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui para ver se vocês entenderam. Então, vai lá, 1 vezes o 5 e 2 vezes 4. Multiplicação bem fácil aqui. Então, 1 vezes 5, 5. 2 vezes 4, 8. Nesse caso aqui, a multiplicação já deu uma fração irredutível, ela não dá para simplificar, tá? E também nós vamos ver hoje a divisão de frações. A divisão, ela tem duas formas de ser resolvida. Vou mostrar para vocês as duas formas. Então, a primeira forma, ela diz assim, ó, primeiro, repetir a primeira fração. Eu costumo falar para os meus alunos que a divisão de fração é uma divisão que não divide. Por quê? Porque a gente usa a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. É o que está dizendo aqui, ó, trocar o sinal para multiplicação. E por último, inverter a segunda fração. Então, o que eu faço? A primeira fração, eu repito ela do jeito que ela está, troco o sinal que era de divisão agora para multiplicação e inverto a segunda fração. Por que nós temos que inverter? Por esse motivo que eu acabei de falar, porque a divisão é o inverso da multiplicação. Como nós estamos usando esse princípio para fazer a multiplicação, por isso que tem que inverter a segunda fração. Como virou uma multiplicação, eu resolvo como eu acabei de mostrar para vocês ali acima. Multiplica a parte de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vamos ver, vai ficar assim. 12 vezes 4, 48. E 7 vezes 1, 7. Tá? Chegamos já na forma irredutível da fração. A segunda forma é uma que o pessoal gosta mais de usar, né? Que é a parte de multiplicar cruzado. Então, se eu tenho uma divisão de fração, ao invés de fazer esse processo que eu fiz aqui acima, a gente pode simplesmente multiplicar ele em x cruzado aqui. O que não pode esquecer é que essa resposta também ficará cruzada. Então, ele vai ficar assim. 3 vezes 9, 27. O 27 vai lá para cima. Aí, agora na parte de baixo. 5 vezes 6, 30. A resposta vai aqui embaixo. Como 27 e 30 avos aqui, ele dá para dividir por 3, são múltiplos de 3, eu vou simplificar essa minha fração por 3. Então, vai ficar 27 dividido por 3, 9... E 30 dividido por 3, 10. 9 décimos aqui a minha fração. Ok? Então, agora vamos fazer umas atividades aqui envolvendo essas operações que a gente acabou de aprender. Então, vamos lá para a primeira. Uma pesquisa realizada com alunos de um colégio constatou que 3/4 praticam esportes. Destes, 2/6 jogam basquete. Se a pesquisa foi realizada com 60 alunos, quantos jogam basquete? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir aqui. Então, nós vamos tentar descobrir quanto que é 3/4 do total aqui, que é dos 60 alunos. Então, nós vamos fazer exatamente isso agora aqui. Então, eu vou fazer 3/4 de 60. Quando eu quero descobrir
uma fração de um número ou uma fração de uma fração, é sempre conta de multiplicação que eu resolvo, tá? Aqui embaixo desse 60, quando não aparece nada, eu tenho o valor 1. E agora é só fazer a multiplicação. Então, vai ser lá, ó, em cima, embaixo, embaixo. 3 vezes 60, 180. 4 vezes 1, 4. Eu posso dividir agora essa fração aqui para descobrir quanto que isso equivale em números. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Então, vai ficar assim, 180 dividido por 4. Pego só o 18, 4 vezes quantos que dá 18 ou perto de 18? 4 vezes 4, 16. Diminuindo, sobrou 2. Abaixo o 0. 4 vezes que número que dá 20? 5. Então, nós temos que, a princípio aqui, 45 alunos praticam esportes, porque ele disse que 3/4 praticam esportes. Então, 3/4 de 60, que é o total, pratica esportes. Mas desses, 2/6 só que jogam basquete. Então, agora eu tenho que descobrir quanto que é 2/6 desse 45 aqui. Fazendo o mesmo processo aqui embaixo. Então, eu vou fazer 2/6 agora de 45. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes 45, lembrando que quando não tem nada embaixo, vale 1. 2 vezes 45, 90. 6 vezes 1, 6. Vamos fazer a divisão agora aqui. 90 dividido por 6. 6 vezes quantos que dá 9 ou perto de 9? 1. Diminuiu, sobrou 3. Abaixo 0, 6 vezes quantos que dá 30? 5. Descobrimos, então, que 15 desses alunos que praticam esportes jogam basquete, tá? Então, quando for em forma de problema, assim, ela não tá explícita aqui que é uma conta de multiplicação, mas ela pede uma fração de um valor. Quando ela pede uma fração de um valor, sempre usamos aqui a multiplicação. Agora, o exemplo 2, aqui exercício 2. Fala assim, uma barra de chocolate estava pela metade e foi dividida entre os 3 filhos de David. A fração que representa a quantidade de chocolate consumida por cada um dos filhos de David em relação à barra de chocolate inteira é. Então, a barra já estava pela metade. Como que eu represento metade? Metade é 1/2. E ela foi dividida de novo. Então, ela foi dividida em 3. São os 3 filhos de David, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Lembrando que quando não tem nada embaixo, coloco 1. É uma conta de dividir agora. Lembrando que na divisão eu posso usar qualquer um daqueles métodos que eu mostrei para vocês. Eu gosto de usar aqui a multiplicação cruzada. Então, vamos lá. Vai ser assim, 1 vezes 1, 1. Vai aqui em cima. 2 vezes 3, 6. Vai aqui embaixo. Então, a fração utilizada do total desse chocolate é 1/6. Ok, pessoal? Obrigada e até a próxima. Não esquece de curtir e se inscrever no canal.